O mercado de odontologia nunca mais será o mesmo. Eu estou em busca de dentistas que não se contentam com pouco. Tenham atitude, que buscam a excelência em seu trabalho e que desejam alcançar a liberdade. Dentistas de alto padrão. Em estatística, significa valor incomum ou atípico, ponto que representa um grande afastamento dos demais da série ou que está fora dela, que é raro, diferente, inconsistente. No meu dicionário particular, significa característica daquele que não se contenta em seguir os meios comuns. Dom daquele que possui um espírito indomável, um desejo insaciável. Aquele que busca incessantemente fugir do óbvio. Aquele que segue o maior desejo da sua alma, liberdade. Se desprender das correntes, sair da caverna, voar, abrir os braços, sentir a brisa que só um verdadeiro dono da sua própria vida pode sentir. Dentista de alto padrão é aquele que pode escolher, se reinventar, mudar o seu jogo. Aquele que pode parar, continuar e acelerar quando quiser. Aquele que segue o maior desejo da sua alma, liberdade. Eu estou em busca desse dentista. É você? Fala galera, tudo bem? Eu estou muito feliz de receber vocês aqui na nossa semana, no nosso intensivo Resina na Prática, que é um evento que a gente organizou, eu e a nossa equipe organizamos com muito carinho para vocês, onde a gente vai tentar passar para vocês, pessoal, em 3 aulas, todo o fluxo restaurador para você realizar facetas de resinas compostas, facetas incríveis para você mudar a rotina clínica do seu consultório, para você conseguir precificar e ganhar mais também com o seu trabalho, que a gente sabe que no dia a dia clínico não é fácil. Se a gente tiver um método, tiver uma sequência, tiver como aplicar o passo a passo e tiver um caminho correto, eu tenho certeza que tudo vai ficar mais tranquilo e você vai entrar na rotina clínica do seu consultório muito mais feliz. Eu estou muito feliz de receber vocês. A gente durante essa jornada recebeu muita mensagem, muito feedback. A interação dos colegas, tanto no Instagram quanto no YouTube, foi muito bacana e eu sou extremamente grato de receber vocês aqui no nosso evento, que a gente preparou, como eu falei, com muito carinho. Esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo que é compilado dos últimos 15 anos da minha carreira, que é o que eu aplico dentro da minha rotina clínica todos os dias. Eu sou dentista, eu compartilho conhecimento também, mas eu sou dentista bunda no mocho de atender todos os dias no meu consultório junto com o meu irmão e realizar os procedimentos rotineiros igual vocês. Então eu tô aqui para expor toda a minha verdade para vocês, abrir o meu consultório, escancarar tudo para, sim, mudar a vida clínica de vocês. Os feedbacks que a gente recebe dos colegas, eu recebi de vocês, é de muita dificuldade em alguns procedimentos, é de colegas desanimados da profissão e eu tô aqui para ajudar vocês, para eu servir de mentor de vocês. E é essa a ideia nossa. Eu quero saber de onde vocês são, se vocês puderem colocar nos comentários. Vai ser incrível você colocar no comentário da cidade que você é, do estado que você é. A gente tem do Brasil inteiro, galera do Brasil inteiro aqui com a gente. A gente tem pessoas compartilhando mensagens com a gente da América Latina. Então sejam bem-vindos. A gente está aqui para passar conteúdos em 3 aulas que vão ser incríveis. Eu espero que vocês aproveitem muito. Se vocês puderem anotar tudo, eu tenho certeza que vai dar para vocês compilarem um material super robusto, rico em detalhes, para você aplicar a cada aula, aplicar no outro dia dentro do seu consultório. Então, deixem aí um hashtag Resina na Veia e vamos começar a conversar muito sobre resina composta, sobre fluxo restaurador. O like de vocês nessa aula é super importante pra gente, então eu quero hashtag Resina na Veia. Se você puder deixar teu like e depois encaminhar para um colega, vai ser muito bacana. Para quem não me conhece muito, meu nome é Thiago Ottoboni, eu sou dentista, tenho 38 anos, trabalho no consultório há 15 anos, junto com o meu irmão, aqui em Blumenau, em Santa Catarina. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade muito pequena chamada Vera Cruz, e eu vim dessa cidade após me formar na graduação
eu finalizei a graduação em Marília, que é uma cidade do lado de Veracruz, e depois que eu formei, como eu não tinha família dentista naquela região, né, não tenho uma família dentista, eu acabei vindo para Blumenau por uma oportunidade de trabalho, de trabalhar em algumas clínicas. Eu trabalhei em uma clínica de um colega por alguns meses, isso em 2007, 2008, né? E aí a gente teve naquela clínica, na época, uma enchente, acabou alagando todo o consultório, e aí a gente montou um consultório junto num bairro aqui de Blumenau, no qual eu trabalhei por 13, quase 14 anos. Esse consultório, a gente tinha um fluxo de pacientes no começo muito difícil, aos poucos a gente foi angariando e conquistando os pacientes, só que eu já treinava, já estudava bastante, porque na faculdade eu tive muita dificuldade manual, uma dificuldade técnica mesmo, em reprodução de anatomia, estratificação, eu tinha dificuldade manual. Quando eu finalizei a especialização, essa dificuldade ainda não foi resolvida, e isso no meu consultório eu ia tentando melhorar a cada dia, e eu estou contando um pouquinho para vocês porque talvez seja uma história parecida. O que eu quero dizer com isso, galera? Eu comecei a atender no consultório, tentando melhorar a cada dia, o volume de pacientes ia aumentando, e essa dificuldade é normal. A gente acabava entregando resultados que às vezes a gente ficava feliz, às vezes a gente entregava resultados que a gente não ficava tão feliz, mas às vezes o paciente ficava feliz, e o que eu quero dizer é que era muito difícil a nossa rotina clínica. Eu já tentava trabalhar com os materiais de excelência, eu deixava às vezes de comprar alguma coisa pessoal para comprar uma resina melhor, para comprar um sistema adesivo melhor, e esse consultório era num bairro, a gente não conseguia cobrar valores altos pelos procedimentos, e a gente tinha que atender no volume. Então, esse feedback que eu estou passando para vocês, eu sei que é muito normal, eu recebo isso todos os dias no Instagram. Colegas me pedindo ajuda e dizendo, Thiago, eu tenho um consultório e esse consultório é num bairro, não é um consultório no centro da cidade, eu tenho que atender muito paciente, eu tenho dificuldade. Calma, você tem que começar a pensar numa sequência que você vai pôr de trajeto da sua carreira. E você assistindo essas 3 aulas, você colocando tudo no papel, seguindo um método, você vai perceber que o seu trabalho vai começar a aumentar o nível e aí você vai conseguir ficar mais seguro. Você sentindo mais segurança na indicação, na execução, você vai começar a perceber que você vai vender mais, vai entregar a qualidade e você vai começar a cobrar mais, o valor justo que você merece. E aí você vai começar a atender menos, entregar mais qualidade e ganhar muito mais. Galera, nada é fácil. Durante a minha trajetória, por exemplo, na graduação, eu tinha o sonho de fazer estágio na clínica de um professor meu, que hoje é um grande amigo meu, o professor Roque. E essa clínica do Roque já fazia estética, trabalhava com resina, com cerâmica, e era o meu sonho, como eu não tinha nenhum dentista na família, vivenciar a rotina clínica de uma clínica de consultório de alto nível, que era desse meu professor. E eu tinha cabelo comprido, já tinha uma banda de rock na época e tal. E aí eu lembro que esse professor chegou para mim e falou assim, Thiago, eu fiquei sabendo que você quer fazer estágio na minha clínica. E eu falei, quero fazer o estágio na sua clínica, professor, seria uma honra. E eu achei que ele já ia me dar essa oportunidade. E aí ele pegou no meu cabelo assim, ele puxou meu cabelo e ele falou assim, se você cortar esse cabelo, você pode ir na minha clínica. Com esse cabelo grande, você não pisa na minha clínica. Só que depois ele me contou que era uma brincadeira. Eu entendi muito aquilo como se fosse sério. Eu fui embora da faculdade nesse dia, quando acabou a aula. Fui para Veracruz, fui no barbeiro, que era onde o Dote lá, que cortava o nosso cabelo, e eu pedi para ele cortar meu cabelo. Eu cortei meu cabelo quase desse tamanho, acho que um pouquinho mais curto. E no outro dia eu fui na faculdade e eu bati na porta lá da sala dele. E a hora que ele abriu a sala, ele olhou para mim, ele não entendeu nada. Eu falei assim, professor, eu cortei o cabelo, e eu estou agora disposto a começar o estágio e eu quero saber quando que eu posso começar. Aquilo ele ficou parado sem entender. E por que eu estou contando isso para vocês? São atitudes que a gente tem que tomar em momentos da nossa vida que às vezes a gente não sabe ou não pensa, mas a gente tem que agir talvez por impulso, agir pelo coração. E eu estou falando isso para vocês porque essa atitude eu tomei agindo com o coração, de querendo aquilo muito
e quando eu quero uma coisa, eu vou tentar conquistar ela, lógico, sem passar por cima de ninguém, mas fazendo as coisas certas. Eu tinha que cortar o cabelo, eu vou cortar o cabelo, foda-se, e eu vou fazer o estágio na clínica dele, que era o meu sonho. Esse estágio me abriu muitas portas, me abriu muito a cabeça. E eu fiz estágio em 2 clínicas naquela época, do professor Anselmo e do professor Roque, que foi, assim, uma girada de chave na minha vida muito grande. E a partir daí, abriu portas, por exemplo, para eu fazer uma especialização com o Walter Schalco, que foi muito boa. E eu era o mais novo da turma, tinha uma dificuldade manual absurda. Na faculdade eu não era nem o mediano na parte de escultura, só que eu queria muito, eu gostava muito, os professores percebiam que eu queria, só que eu tinha dificuldade manual. E para isso, a gente tem que começar a pensar em esforço. Se a gente for visualizar e pensar na nossa carreira em talento, esforço, a gente escuta muito isso no dia a dia clínico. A gente escuta muito isso na vida. Ah, mas o fulano, ele é talentoso. Galera, pensa sempre que o esforço vence o talento. Quem treina mais vai se destacar mais do que o cara que é talentoso e não treina. Parece clichê eu estar falando isso para vocês. A gente está à noite escutando eu falar isso para vocês. Você deve estar cansado, você trabalhou o dia inteiro no consultório, assim como eu. Você deve estar exausto e falar, cara, o Thiago está falando de esforço, vence o talento. Isso é real, isso não é clichê. A gente sabe disso. O que eu estou pensando em passar para vocês é contar um pouco da minha história, porque quando eu conheci uma pessoa que me mostrou um caminho e que me disse que, como eu tinha muita dificuldade técnica, eu tinha que treinar mais que os outros e eu tinha que treinar enceramento, e o Vitor Clavijo falou isso para mim, e é o meu mentor, e eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque foi uma virada de chave na minha carreira. Quando eu falo isso, é que eu não conseguia, por exemplo, estratificar uma resina composta de uma maneira correta. Eu finalizava os casos, por exemplo, fotografava os casos e eu via aqueles dentes arredondados, eu não entendia de forma, eu não entendia de cor, só que eu gostava muito. E aí o Vitor veio e falou assim, cara, para você melhorar manualmente, você vai ter que trabalhar muito mais que os outros. Eu falei assim para ele, cara, eu quero entender o que eu preciso fazer para melhorar. Porque eu leio, eu estudo, eu treino, só que eu estava treinando sem um método, sem uma direção. E aí o Vitor falou assim, cara, você vai ter que comprar uma lata de cera, você vai ter que ter um Rollenbeck, que seja, e você vai usar um gotejador para você treinar o enceramento dos seus casos. Thiago, quando você faz cerâmica, você não manda para o laboratório encerar o seu caso e fazer o planejamento? Eu falei, sim. Ele falou, e na resina, por que você tem que fazer tudo à mão livre? Ou por que você manda para o laboratório encerar o teu caso inteiro e você não participa disso? Se você não participar do processo de planejamento, talvez você não visualize aquela forma, aquele design, e talvez você vai ter mais dificuldade para executar. E aí, pessoal, eu comecei a fazer enceramento de praticamente ou totalmente todos os casos que eu fazia de resina composta. Isso eu tô falando em 2009, tá? E o que isso acarretou na minha carreira? Eu comecei a perceber gradativamente, só que muito rápido, uma melhora nos meus casos clínicos que eu estava entregando em resina composta. Tem uma frase do professor Baratieri que é muito bacana, que ele fala, treine os seus olhos a enxergar detalhes, pois as mãos só serão capazes de reproduzir o que a sua mente foi capaz de enxergar. Quando você faz o enceramento, tanto manual na cera, quanto no computador, você treina o seu olho, você treina a sua visão, você consegue vislumbrar, memorizar formas e anatomias. E isso faz você entregar muito manualmente quando você estratifica uma resina composta, por exemplo. E galera, sabe qual que é a maior dor do dentista no dia a dia clínico? Que a gente mais recebe de mensagem? Dentista tem dificuldade em acertar a cor e tem dificuldade em acertar a forma do dente. E são as duas cores que a gente precisa acertar numa restauração. Eu tenho que acertar a cor e eu tenho que acertar a forma. Se você não acertar a cor e forma,
você não tem como entregar um trabalho que você vai ficar feliz ou que o paciente vai ficar feliz. Agora, se eu for pensar em cor e forma, a forma é muito mais importante que a cor. Qualquer pessoa leiga vai perceber a diferença de um dente arredondado para um dente quadrado. E se você faz um dente redondo e um outro dente quadrado, você vai perceber que o seu paciente vai falar assim: doutor, esse dente aqui, ó, ele não está um pouquinho mais reto que esse? O paciente vai perceber a diferença de anatomia, de forma. Então você tem que dominar a forma. Como que você vai dominar a forma? Treinando escultura, tanto no computador quanto na cera. E eu tô aqui disposto a me entregar para vocês para ser o seu mentor, para eu direcionar a sua evolução, para eu te dar o caminho, te dar o passo a passo do que você precisa fazer para você conseguir alavancar e começar a ganhar muitas coisas boas na sua vida clínica. Quais coisas boas são essas? Primeiro, tranquilidade e paz dentro do seu consultório. Você vai para o seu consultório muito mais seguro para você conseguir ter tranquilidade. E quando você pensa nisso, você começa a atender mais tranquilo, você começa a entregar, porque você treinou muito, um resultado de mais alto nível. Quando você entrega um resultado de mais alto nível, o seu paciente fica mais feliz, te indica mais, você fica seguro pra caralho e você começa a entregar cada vez mais resultado e tudo isso vira uma bola de neve muito boa, onde você vai sim ter mais pacientes e você vai conseguir cobrar muito mais por isso e o seu paciente vai sentir autoridade em você e segurança. O seu paciente não vai questionar em pagar a mais. E isso faz você faturar 5 vezes mais, com certeza isso está provado, porque você vai deixar de cobrar o valor que você cobra hoje e você vai conseguir subir o seu valor gradativamente, cobrando 5 vezes mais, e o seu paciente não vai sentir, porque você entrega resultado de alto nível. Resultado de alto nível não é todo dentista que entrega. Vocês sabiam que tem mais de 300 mil dentistas no Brasil? Quantas pessoas estão na live agora? A gente está tendo um evento online gratuito, onde eu vou compartilhar tudo da minha vida clínica para vocês em 3 aulas. E onde está o resto dos dentistas? A maioria não estuda. Está comprovado que 2% dos dentistas fazem cursos e assistem aulas e fazem leitura de artigos científicos. Isso menos ainda. Então a gente tem que pensar em ter um método, ter um mentor, e eu estou aqui para me servir de mentor para vocês, e ter esse processo para ser realizado no seu consultório. Agora não adianta eu passar tudo para você e você não tomar atitude de chegar no seu consultório e falar assim: eu quero fazer diferente, eu quero seguir o método, eu quero aplicar isso dentro da rotina clínica. Eu vou sofrer no começo porque não é fácil mudar, mas sim, lá na frente, e não é demorado, eu vou sentir a diferença e eu vou ter uma girada de chave na minha vida clínica e depois isso faz com que você tenha uma virada de chave na sua vida pessoal. Você vai trabalhar menos volume de paciente, mas você vai ter uma entrega de qualidade, cobrando mais, você vai ficar muito mais feliz. E aí quando você perceber, isso eu estou falando por experiência própria, você vai começar a perceber que você vai ter indicações de outros colegas. E quando você tem indicação de outros colegas, você consegue sim fechar mais orçamentos e cobrar mais ainda, porque você está tendo como entregar um serviço, um trabalho de alta performance. O seu paciente vai sentir isso e você vai sim ter uma conversão de pacientes muito maior. Galera, por que eu estou falando tudo isso? Se a gente for comparar e pensar em céu e inferno de dentista, é isso que acontece. Você pode pensar em trabalhar no céu. Como que é isso? Você tem que treinar muito, você tem que ter um método que funcione, você tem que ter um protocolo de trabalho passo a passo. Esse protocolo de trabalho passo a passo faz com que você crie uma linha horizontal, você horizontaliza todos os processos na sua clínica e você começa a entregar resultados de alto nível, não é para um ou outro paciente, são resultados de alto nível
para todos esses pacientes. E o que é o dentista que está no inferno, né? É o dentista que não treina, é o dentista que não se atualiza, é o dentista que não toma atitude de querer, é o dentista que não está aqui hoje à noite assistindo a nossa aula, porque talvez ele está vendo o Netflix. Cara, esse dentista vai estar no inferno, infelizmente. Ele vai estar fazendo a mesma coisa que ele fazia antes, sem se atualizar, sem pensar que as coisas são dinâmicas, com a agenda vazia, brigando por preço dentro da sua cidade. Cara, esse dentista, desculpa, ele tá que nem um zumbi de consultório, ele tá lá dentro do consultório sem entender o que está acontecendo, culpando todo mundo por erros ou por falhas. A culpa não é de ninguém, cara. A gente faz a nossa vida. Lógico que a gente sempre pede a bênção de Deus ou da sua crença que seja, mas você toma as atitudes, essas atitudes vão gerar resultados e essas atitudes sendo boas, os resultados vão ser bons. E aí a gente entra no céu. Dentista de alto padrão entrega resultado de alto padrão, cobra alto padrão e o paciente paga alto padrão. Porque o paciente tem uma experiência dentro do seu consultório incrível e diferente do que ele teve de todos os consultórios que ele já foi. E isso acontece, galera. Eu tô passando aqui para vocês uma experiência própria que eu fui mudando a minha rotina, a minha carreira, e hoje, graças a Deus, eu consigo ter um consultório que eu sempre sonhei para trabalhar com meu irmão, feliz, e a gente entrega uma experiência completa para o nosso paciente. Desde o início que ele entra lá com a nossa equipe, com os nossos colaboradores, até na hora do procedimento. Não adianta você vender alguma coisa e no final você não entregar. E hoje a gente está vendo um mundo de sobrecontornos, de casos de indicações erradas nos materiais de resinas e cerâmicas muito grandes. E a gente tem que refazer e retratar muito. E aí eu vou te dar outra dica. Você tem que ficar muito bom em resina, porque os retratamentos cada vez mais estão sendo mais altos. Eu tenho que colocar isso em primeiro lugar. Eu tenho que entregar alto nível. Então coloca para mim, por favor, se vocês puderem, é muito importante, no chat aqui, qual que é a sua maior dor? Qual que é a sua maior dificuldade no consultório? Não precisa ser um texto grande. Coloca lá, forma e cor, poucos pacientes, acabamento e polimento. Coloque pra gente, por favor, qual que é a sua maior dor. E eu tenho certeza que nessas 3 aulas que a gente vai passar para vocês, a gente vai conseguir esclarecer, talvez não todas elas, mas vai conseguir esclarecer muitas dores de vocês. E você, a partir de cada aula que você vai assistir, né, hoje, amanhã e depois, você vai conseguir chegar no outro dia mais seguro em seleção de cor, mais seguro em planejamento, mais seguro em acabamento e polimento. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar isso para vocês. A ideia nossa nesse evento, Intensivo Resina na Prática, o nome já diz, é que vai ser intenso. São 3 aulas, a gente está fazendo uma introdução para você entender o que vai ser esse evento. E nessas 3 aulas, intensivo mesmo, você vai ter um passo a passo para você trabalhar esse método, essa aplicação dentro do seu consultório, porque galera, vocês já tomaram a atitude mais importante, que é estar aqui comigo nesses 3 dias, iniciando no dia de hoje. Galera, eu não acertava a cor e a forma dos dentes dentro do meu consultório. Eu não era o cara talentoso da minha turma. Se tiver talvez aí alguém da minha faculdade, da minha turma de faculdade, eu tenho certeza que eles vão validar isso. Eu era esforçado, mas eu não era talentoso. E eu treinei muito. Hoje eu consigo trabalhar de uma maneira muito boa, ter tranquilidade na minha rotina clínica, de tanto ter treinado, de tanto ter trabalhado duro, de ter feito muitos enceramentos na cera, manuais que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu vou ensinar vocês o passo a passo. Posso trabalhar enceramento digital, a gente também consegue ensinar isso. Então, galera, vem comigo. Eu tenho certeza que o nosso método vai impactar a sua vida e a sua rotina clínica. E por que eu tenho certeza? Porque a gente tem muitos ex-alunos que estão tendo sucesso na vida clínica e na vida pessoal. E pra gente isso não tem preço.
Nós temos vários alunos esses dos cursos presenciais, mas muitos alunos do curso online também. Alunos do curso online que hoje são professores da nossa especialização, por exemplo, que são professores de cursos presenciais junto comigo. Alunos que eu tenho o maior orgulho de trabalhar em conjunto. Então, galera, vamos aplicar os métodos. E se a gente começar a pensar, então, nessa girada de chave, depende totalmente de você tomar a atitude no momento certo, que é o que você, com certeza, conseguiu tomar a atitude vindo aqui comigo. Por exemplo, a gente tem vários alunos trabalhando em alto nível. Se eu for citar alguns, por exemplo, nós temos o Luiz, a Raquel, que trabalha com a gente já na especialização, que são professores, o Lu, que é aluno do curso online, depois fez o presencial e hoje é professor, a Gi, que agora trabalha com a gente também na especialização e trabalha nos cursos presenciais também. A gente teve num congresso, num CIOSP, por exemplo, onde eu tive o prazer de chamar a Gi durante uma aula para fazer o acabamento e o polimento das facetas que a gente realizou num workshop. Então, cara, isso para mim não tem preço. Eu ver um aluno que está trabalhando igual ou melhor que eu, aí eu estou cumprindo meu papel de mestre. Eu estou conseguindo compartilhar o que eu aprendo, o que eu estudo, o meu aluno está conseguindo absorver com muita garra. Não é mérito só meu, mas mérito mais ainda do meu aluno e de você. Você está aqui assistindo, aprendendo, treinando, você vai evoluir e eu quero que uma hora você passe, você me ultrapasse. A minha ideia como professor, e quando eu estou professor eu me entrego, eu quero entregar conhecimento para você conseguir evoluir e que você trabalhe tão bem quanto eu, melhor que eu. E aí eu vou ficar me sentindo com aquela sensação de completo, de professor completo, onde o aluno superou o mestre. Galera, a gente vai começar a aula prática. A girada de chave foi tomada na minha carreira quando eu escutei o meu mentor e apliquei o método que ele falou que eu tinha que fazer para evoluir. E eu vou começar esse workflow do Intensivo Resina na Prática, do nosso evento, passando para vocês um passo a passo. Quando eu trabalho no meu consultório, eu realizo a primeira consulta, que é extremamente importante. Mostro o que eu diagnostiquei para o meu paciente. E esse paciente entende a importância do meu planejamento e ele fecha o tratamento. Eu tenho com esse paciente um senso de responsabilidade absurdo. Esse senso de responsabilidade a gente tem que ter com o nosso paciente, porque, galera, ele confiou em nós para se entregar como paciente, para nós realizarmos o procedimento nele. Isso não tem preço. É uma pessoa, um ser humano que vai se deitar na nossa cadeira e esse ser humano está disposto a se entregar para a gente. Cara, isso chega a arrepiar, porque isso não tem preço. Então a seriedade que eu tenho que aplicar no meu planejamento para eu entregar um trabalho de alto nível é absurda. E uma das coisas mais importantes para a gente fazer num tratamento da paciente ou do paciente é realizar um planejamento. Esse planejamento vai ser baseado em fotografias, em uma moldagem ou um escaneamento, que você pode pedir numa radiologia ou não. A partir daí a gente tem um modelo, que pode ser um modelo de gesso ou um modelo impresso. Lembrando que para você ter um modelo impresso você não precisa de scanner, se você quiser, como eu falei. Pede para o paciente escanear a boca na radiologia e aí a gente vai fazer o planejamento. Imagina aqui, ó, para a gente ir para a prática, imagina aqui, ó, como vocês estão vendo o meu modelo, esse paciente querendo fazer estética. Cara, ele tem dentes que não estão alinhados, eu tenho esse dente mais vestibularizado que esse. Agora imagina se ele quisesse alinhar esses dentes. Porra, a primeira opção melhor seria a ortodontia, com certeza absoluta. Mas imagina que ele já saiu da ortodontia e ele quer trabalhar aqui uma estética. A gente vai trabalhar com criação de designs, a gente vai trabalhar com regras e métricas. E imagina que eu já fiz um planejamento de tamanho e largura só para reanatomizar a bordinha desse dente e igualar esse central. Eu vou começar a fazer o gotejamento. Quando eu trabalhar aqui, por exemplo, na cera, vocês olharem aqui, eu tenho o meu gotejador que ele está numa temperatura
de mais ou menos 120 graus aqui. Isso vai depender muito da cidade que você está, da impedância da tomada, mas resumindo, eu tenho que capturar a cera com o meu gotejador. E se você olhar aqui, ó, eu consegui capturar essa cera. Se a cera estiver muito quente, ela vai pingar. Então eu tenho que começar a pensar em como eu vou esculpir essa bordinha em sisal. Quando é só um pouquinho da borda em sisal, você pode ir colocando aqui só para nivelar essa em sisal. Notem que eu estou aumentando aqui o dentinho 21. A gente vai gotejando a cera e no mesmo momento que eu vou gotejando a cera, olha aqui o movimento que eu estou fazendo com a minha boca. Quando eu vou soltando a cera, eu vou soprando levemente para eu esfriar essa cera na borda em sisal. Notem que eu já estou nivelando essa borda. E aí a gente já tem como ter uma ideia do comprimento ideal desse incisivo central. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente vai trabalhar o dente 11 para eu passar a sequência de aplicação das arestas para vocês. Olha que interessante, já tenho finalizado praticamente aqui o comprimento do meu central, gasto. Imagina que esse paciente desgastou esses dentes. A partir do momento que essa cera esfria um pouco, eu consigo já dar uma refinada. E você não precisa de um instrumental caro, isso aqui é um Rollenbeck, tá? Pode refinar um pouquinho. Por que isso aqui é importante para a resina? Olha como que a borda em sisal está fina ali. Quando a gente faz resina composta, a gente precisa de uma resistência na borda em sisal muito grande. Isso a gente fala durante as aulas, vai falar durante o evento e fala durante os cursos. Eu tenho então como aumentar a espessura das cristas, notem o que eu estou fazendo aqui, e também a espessura da borda em sisal. Quando a gente aumenta a espessura da borda em sisal no enceramento, a gente consegue reproduzir isso numa muralha. E isso funciona super bem, porque quando você vai com a muralha palatina, que é o assunto da aula de amanhã, que eu espero vocês, a gente consegue trabalhar a palatina, criando todo o design do dente, sendo utilizado apenas uma muralha para fazer isso. Você não precisa ficar fazendo a palatina à mão livre, não faz sentido nenhum. Então, imagina que a gente finalizou aqui esse central, como que a gente faz esse central ficar parecido com esse? A gente vai começar a trabalhar por arestas. A gente não começa o enceramento jogando a cera de qualquer jeito no modelo. Então, a gente vai iniciar pelas arestas longitudinais. Olha o que a gente faz aqui então. Para eu nivelar esses dois centrais, eu venho colocando a cera na mesial. Dando um volume na aresta longitudinal. Então anota aí, ó. Primeiro passo, o conezinho da incisal na altura do dente que eu quero, criando a aresta longitudinal. Se essa aresta longitudinal passar um pouco, não tem problema, porque a gente vai reduzir com a cera. A partir do momento que eu fiz a aresta longitudinal mesial, a gente vem fazendo a distal. Olha lá, galera. Venho com a gotinha de cera. Essa gotinha de cera já vai criando esse balanço, esse movimento do dente. Lembra que isso aqui já é um direcionamento da anatomia. Lógico que não tem que estar perfeito. E agora eu faço a aresta central. Eu faço também essa linha na aresta central. Quem estiver gostando, por favor, deixa o like pra gente e comenta aí resina na veia, ok? E a gente vem fazendo aqui, ó. Consegui trabalhar 3 arestas, mesial, distal e central. Eu vou levemente finalizar o nivelamento do borda incisal.
Tiago, eu faço um pouquinho diferente, mas eu sigo mais ou menos essa sequência. Tem que mudar? Não. Tá tendo resultado? Tá fazendo uma sequência de arestas que você vai estruturando como se fosse um esqueleto do dentinho? Não tem que mudar, cara. Talvez você acrescente alguma coisa, mas não tem que mudar. Agora, Tiago, eu não faço assim, eu tô jogando a cera, eu tenho dificuldade, não parece um dente. Siga essa sequência, anote. Conezinhos da borda incisal, passo 1. Passo 2, aresta longitudinal, mesial, distal e central. Passo 3, olha lá, uniu a incisal aqui. Passo 4, eu vou dividir o dente em 4. Olha o que eu faço. Eu aplico como se fosse uma aresta bem no terço médio, dividindo o dente em 4 partes. E a gente tem aqui um bom esqueleto. Agora eu consigo preencher cada um deles. Olha lá que interessante. A gente pode ir assoprando também. E eu venho levemente aplicando a cera nessas lojas que ficam vazias, né, entre o nosso esqueleto. E agora eu vou aplicar na distal. Tiago, eu posso pôr um pouquinho de volume a mais? Pode. Não é legal, galera, você colocar muito volume. Isso dificulta na hora da remoção. Mas um pouquinho não tem problema nenhum. Olha lá o que eu estou fazendo. Se eu olhar o volume, olha lá, ele está quase parecido com o dente. Então isso é super importante. Venho agora refinando, talvez, esse volume cervical. E eu acho que a partir daqui, a gente já consegue esperar essa cera esfriar. Eu vou virar de frente aqui para vocês. Para a gente fazer a escultura. Lógico que eu posso suavizar a palatina e devo, aplicando cera na transição. Lembra que a palatina é tão importante quanto a vestibular no nosso enceramento, tanto na cera quanto no digital, porque é através da palatina e da rampa da incisal que nós vamos criar a muralha que vai transferir a informação do planejamento para a boca do paciente com a resina. Então a gente esculpir a vestibular é sensacional, porque você planeja, treina, consegue fazer mocap, que isso é um assunto extremamente importante. E depois que você faz mocap e valida com o paciente, você consegue sim também carimbar a palatina com o tamanho correto, borda e inclinação do ângulo inciso palatino, tudo para desoclusão do paciente, no envelope de função. Vai quebrar menos as suas restaurações, eu tenho certeza disso. A cera estava esfriando enquanto eu estava falando aqui. Eu vou acrescentar levemente mais nessa área, dentro da área de sombra. E aí a gente já vai começar a reduzir a cera para finalizar o nosso enceramento. Então notem que a gente aplicou um pouquinho a mais. E agora com o Rollenbeck a gente vem fazendo os cortes. Quais cortes? Cortes para você enquadrar o dente, para você desenhar a forma básica. Então, se tiver excesso na proximal, a gente já tira aqui. Pode passar uma escovinha devagarzinho para limpar. Se tiver no perfil de emergência, como tem aqui no meu, eu já posso remover. Lembrando que a ideia de refinar essa cervical é importante para você validar se a gente tem espaço ou não para facetar. A ideia é essa. E aqui, a gente já vem bem de leve, raspando o Rollenbeck e criando, a anatomia. A gente tem que criar uma sequência para a gente visualizar o que a gente está copiando nesse caso. Eu não tenho aqui um dente que tem um perfil de emergência que sai com volume e ele faz uma leve inclinação e fica plano. Aqui a gente vai trabalhar a mesma coisa. A gente vai manter essa inclinação. Vamos refinar a cervical. E aí eu venho fazendo a redução
das arestas. Notem que eu estou trabalhando praticamente na área de espelho. Agora, se eu visualizar essa área, pessoal, olha aqui, a aresta longitudinal aqui, ela tem uma inclinação. Aqui a minha está muito reta. Eu posso, então, passar o meu instrumental, ó, quebrando esse ângulo, ó. E aí eu consigo já criar uma aresta distal muito mais equilibrada, condizente, parecida com a do dente que eu estou copiando, ó. E aos poucos a gente vai criando essa escultura. Qual que é a vantagem do enceramento com cera aqui e não com resina? Ó, eu consigo acrescentar rapidinho. Se faltou um pouquinho, rapidinho eu consigo acrescentar. E agora a gente vai finalizar. Vou esperar ela esfriar. Vou trabalhar a terceira inclinação em sisal aqui. O que é muito importante, pessoal? Você validar movimentando o modelo por todos os ângulos, ó. Aqui na distal eu posso pôr um pouquinho também, ó. Mas nesse caso, teríamos também que aumentar esse lateral, né? Ó, imagina aqui, ó, fazendo uma baita crista marginal nesse lateral. Ok? Mas voltando no central, eu esperei esfriar a cera aqui na mesial. A gente vai fazer o corte da linha média. E quando a gente começa a avaliar a anatomia, a gente já vê que tem uma anatomia muito parecida com o dentinho. A aresta longitudinal está parecida. O perfil de emergência está ficando bem delicado. Eu estou esperando esfriar agora, eu vou refinar mais, ó. Olha lá o movimento, ó. Pensa comigo, você fazendo isso no seu caso, no seu paciente. Talvez o primeiro não fique perfeito, mas você seguindo isso, avaliando, olha como que você estuda o perfil de emergência, vê se tem espaço na cervical ou não para fazer a faceta. Com certeza, o enceramento é uma ferramenta de comunicação, mas também é uma ferramenta incrível de validação, de você ter um processo de validação de espessura, de volume, de forma, tudo, fonética, função, porque você transfere isso através de um mockup e você consegue validar antes de realizar o caso com o seu paciente. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Se a gente olhar esse enceramento, então, a gente está começando a ter uma forma parecida com a do dentinho do modelo do paciente, que a gente está simulando aqui para fazer a faceta unitária. Olha que interessante. A gente vê que até as nuances de textura, que não são muito fortes nesse caso, a gente pode reproduzir, ó. Onde eu removi volume da área distal, aqui, como tem aqui, e removi volume da área mesial, aqui, como tem aqui. Então, tudo isso faz a gente voltar naquela frase do professor Baratieri de treinar os nossos olhos. Se você fizer essa sequência e começar a encerar, comece pelos casos mais fáceis. Talvez os casos mais difíceis você manda para o seu laboratório e direciona o que você quer. Mas os casos mais simples, 1, 2 dentes, dentes conoides, guia canina, é extremamente importante você fazer o enceramento. Você envelopa a palatina como a gente mostrou aqui, que isso para a resina, ó, é extremamente importante, ó. Olha como, eu vou dar um zoom aqui, olha como a palatina aqui, ó, tá maior, só que ela tá envelopada com a resina, ela abraçou a palatina. E aí você vem com o antagonista e checa a oclusão. Tudo isso é importante para você ter uma camada palatina extremamente forte, extremamente resistente, que aí você não vai ter problema no seu dia a dia clínico. Então aqui, pessoal, ó, essa é a ideia.
Se eu fosse terminar o enceramento desse caso, eu faria o lateral, talvez um pouquinho do canino e uma ponta aqui nesse lateral, nessa crista. E aí esse caso estaria pronto para a gente facetar. Mas olha que interessante, em alguns minutos, conversando com vocês, a gente já fez o enceramento, já validou algumas coisas, onde a gente consegue agora fazer, por exemplo, testes com o paciente, enxergar a espessura que a gente tem para trabalhar. Tudo isso está validado já, ó. Se a gente visualizar aqui essa imagem lateral, já temos até uma leve textura. E aí eu consigo treinar. A ideia desse hands-on, pessoal, era passar para vocês a importância do enceramento. Seja o enceramento no modelo com cera, tem dentista que me comunica que gosta de pôr resina no modelo para fazer, o formato também funciona. Tem dentista que já prefere agora trabalhar com o modelinho no computador, fazer 3D, também funciona. Todas essas maneiras vão realizar um treinamento mental, vão fazer você enxergar, vão fazer você validar os processos, que é extremamente importante. E muito importante, aumentando a borda incisal, você consegue com esse enceramento, como eu mostrei aqui, envelopar a palatina. Quando você envelopa a palatina e encaixa na oclusão correta, você tem como ter um ângulo de desoclusão extremamente favorável para o movimento de envelope de função do paciente, porque a faceta não pode ficar só bonita, ela tem que ficar funcional e ter saúde. E é isso que está faltando nos dias de hoje e é isso que eu vou te entregar com o nosso intensivo Resina na Prática. Galera, eu quero que você ative o lembrete para a nossa próxima aula. Eu espero que tenha sido válido para vocês esse nosso bate-papo inicial da introdução do nosso curso, do nosso conteúdo já de enceramento. Se você voltar, tem como você assistir novamente, tem a sequência que eu realizei as arestas, toda a etapa, anota tudo e faça isso, se você puder, já amanhã na sua clínica, que eu tenho certeza absoluta que vai ser incrível e vai ser transformador na sua carreira você realizar isso aí. Galera, ativa o lembrete, por favor, que a próxima aula a gente vai falar sobre resina. Vai ter seleção de cor, vai ter mapa cromático e a gente vai mostrar na prática como aplicar a camada palatina e a camada de dentina, já num hands-on para vocês, para a gente estruturar uma restauração. E coloca aí hashtag resina na veia, que vai ter um sorteio de um kit super bacana da PHS do Brasil e da Tokuyama para vocês. Um kit incrível, a gente vai sortear para vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana para quem ganhar esse kit, para poder utilizar todos esses produtos dentro do consultório. A gente vai fazer o sorteio no meu Instagram, a gente vai fazer um post no meu Instagram, e aí quem está na aula vai estar sabendo. Você vai lá nesse post do meu Instagram e mete lá, ó, hashtag resina na veia, que aí vai ser bem bacana para a gente poder fazer esse sorteio. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu espero que vocês assistam novamente a aula, que vocês anotem as coisas que eu estou falando e a gente consiga criar uma linha de raciocínio e que você gire a chave na sua carreira. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar comigo. Essa aula vai ficar gravada e aí você vai conseguir assistir novamente, compartilhar com seus colegas e vai ser um prazer te ver amanhã na nossa segunda aula, seleção de cor, estratificação, tudo passo a passo para você. Valeu!